o mês da redenção. O mês da redenção. Este mês de Nissan, o mês da Páscoa, que no nosso calendário gregoriano, às vezes cai em abril, às vezes em março, a data varia, porque nós temos um calendário solar, enquanto Israel tem um calendário lunar. Mas para nós é mês de milagres, e nós estamos aqui nestes 21 dias para gerar milagres extraordinários da parte de Deus na sua vida, na vida da sua família. E para nós é uma honra entrar na sua casa nesta hora da tarde e juntos, através deste meio virtual, porque hoje não há distância, a tecnologia diminuiu as distâncias, eliminou-as entre nós, e nós podemos estar no mesmo espírito, unidos para gerar milagres. É um mês de milagres, mas também é um mês de um novo começo. Um novo começo entre essas três palavrinhas que elas retinam dentro do seu espírito: redenção, milagres e um novo começo. Ainda, como falamos ontem, é o início da primavera, sai-se de uma estação morta para uma estação de vida. Eu profetizo agora sobre você, este é um tempo de vida, há um decreto de vida sobre você. Nós emitimos um decreto de vida para as nações da terra. Nós decretamos vida, a vida que brota do Cordeiro de Deus para toda a humanidade. E o que vamos trazer à memória? O sangue. Qual é o significado do sangue? Por que trazer o sangue aqui? Trouxemos ontem, no início da nossa palavra, o que ocorreu na primeira Páscoa no Egito. Mas hoje nós vamos olhar para o significado do sangue. Em Levítico 17, 11. E onde você está, não importa, sozinho, em família, vamos criar um hábito, verbalizar a palavra de Deus. Por quê? As palavras de Deus funcionam como sementes. A confissão dos nossos lábios é como plantar da semente. A vida está dentro da semente, mas para que a vida germine e ela se manifeste, ela precisa ser plantada. Assim como eu tomo uma semente, imaginemos um caroço de manga. A vida de uma mangueira está ali dentro, mas eu preciso colocar aquela semente na terra, ser regada, chega a chuva e então brota uma nova mangueira. As palavras de Deus funcionam exatamente assim. Elas são sementes. E dentro destas palavras está a vida, está o poder de germinar. E como é que eu planto estas sementes divinas? Pela confissão dos meus lábios. Por isso é que gostamos de jogar num PowerPoint os versículos que vamos ler, a fim de possibilitar uma declaração, uma proclamação em uníssono para carregar a atmosfera do poder de vida que está dentro da palavra de Deus. E é assim que a palavra vai produzir exatamente o que ela diz. Então estamos falando do sangue, este sangue poderoso, o sangue de Jesus. Mas leiamos em Levítico todos juntos, porque a vida da carne está no sangue. E eu o tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Então o sangue é o símbolo da vida. E ali na primeira Páscoa, no Egito, que estamos tomando como sinal, Deus vai trazer uma instrução, e nós vamos aprender dali a importância do sangue. Leiamos a partir do versículo 21. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopo e o embebereis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga da porta e as duas colunas laterais. Mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer, porque Yahvé passará para ferir de morte os egípcios, e
quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante, e não haverá o destruidor, não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir, quando vir o sangue. O sangue é um sinal, e este sangue aqui, vamos tomá-lo como representação do sangue de Jesus Cristo. O dono da casa precisava imolar o cordeiro, mas ele tinha que obedecer a todos os mandamentos que Deus falou. Primeiro, coloque o sangue na bacia, numa vasilha, pegue o hisopo e aplique na porta. Queridos, é o sangue de Jesus que nos marca, não é uma marca exterior, porque todos estes símbolos, estas experiências que encontramos no Antigo Testamento, eram como que lições objetivas a um povo na sua infância espiritual, que ainda não havia passado por um novo nascimento, um povo que guardava a lei na mente e que tantas vezes não compreendia as promessas da presença do Espírito dentro de nós, tinham a ver com a vinda do Messias, com a vinda do Cristo, quando não guardaríamos mais a palavra de Deus apenas de uma forma intelectual, quando o nosso relacionamento com Deus não seria um relacionamento ritual, cheio de cerimônias, mas segundo a profecia que Deus envia, Ele disse: farei uma nova aliança, escreverei onde? Nas tábuas do coração, não mais em pedra, mas dentro do Espírito, algo no mundo interior, e não apenas isso, uma recriação do nosso espírito, que Jesus chama de novo nascimento. Então, quando falamos da marca do sangue do Cordeiro, é algo espiritual. O que significa o hisopo? O hisopo significa a confissão dos nossos lábios. É preciso pegar o hisopo, molhá-lo no sangue, aplicá-lo na porta, porque esse sinal do sangue que impedirá a praga, que impedirá a morte. A confissão dos nossos lábios é o hisopo que temos, daí a importância de vigiar as nossas palavras, porque palavras são sementes. As nossas palavras estão carregadas de poder de vida ou de morte. E a Bíblia deixa clara que estamos enredados pelas nossas palavras, que a palavra pode produzir vida, a palavra pode produzir morte. Então, como aplicar, como transferir o sangue da bacia para a porta? E é isso que queremos hoje ensinar. Cada dia traremos um aspecto do sangue do Cordeiro, antes de partirmos o pão e partilharmos do cálice da nova aliança. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, o contexto deste versículo é no tempo do anticristo. Há realmente uma guerra nos céus. Os anjos de Deus, os anjos do anticristo estão em luta, mas há uma vitória. E o texto diz, leiamo-lo: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Quem venceu? Os santos venceram. Aleluia. Agora note, como é que os anjos estão travando as minhas batalhas? E eu aqui na terra é que estou vencendo. Temos tomado Daniel como exemplo. Veja, Daniel vê que a profecia de Isaías afirma que em 70 anos o povo regressaria. Ele entra em jejum, em oração, para gerar a profecia. Então ele está aqui, usando a estratégia de oração, de confissão, de arrependimento de pecados, invocando as cláusulas da aliança. E lá em cima estão os seres angelicais lutando para descerem com a resposta. É assim que funciona no mundo espiritual.
Os anjos travam as nossas batalhas. Nós não temos que travar a batalha. O que é que nós fazemos? Nós fortalecemos os anjos enquanto nós aqui estamos usando os nossos lábios, declarando o testemunho, a palavra. Eu testifico com a palavra o que o sangue de Jesus fez por mim. Eu proclamo a palavra, eu emito os decretos, eu verbalizo a palavra de Deus. E enquanto eu estou fazendo isto, eu estou demonstrando a minha fé. Eu estou carregando a atmosfera com estas palavras carregadas de vida, de poder transformador. Então, o que significa vencer a Satanás pelo sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho? O que é que isso significa? Por favor, leia a resposta que está na tela. Nós vencemos a Satanás quando testificamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus faz por nós. Muita gente tem o hábito de dizer assim: sangue de Cristo. Não é uma fórmula. Não é o expressar sangue de Cristo. Não. É a minha confissão em fé do que o sangue de Cristo representa. Não um mero pronunciar como um papagaio. Eu decorei um versículo e fico falando aleatoriamente. Não. É algo da palavra de Deus que penetrou dentro de mim, desceu ao meu espírito, e aí energizada pela minha fé. E quando ela brota dos meus lábios em fé, ela está carregada de poder. E essa confissão que detém as forças adversárias. Veja o que diz o autor dos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1. Leiamos. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Confissão. Então a palavra está dizendo que nós precisamos confessar, declarar, professar a nossa fé. Jesus Cristo mesmo declarou no capítulo 12 de Mateus, verso 37, proclamemo-lo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Tuas palavras. Então as nossas palavras são de extrema importância. Portanto, leia, confesse o que a palavra de Deus diz, que o sangue de Deus faz por, o sangue de Jesus faz por você. Colocamos aqui algumas frases para que você proclame. E se quiser, tira a foto e guarde no seu coração. Vamos lá? Você determina seu destino pelas palavras da sua boca. Diga: eu determino o meu destino pelas palavras da minha boca. Oh, aleluia! Você já sabe que hoje estamos vivendo as consequências das nossas palavras, muitas vezes tolas, loucas, automaldição. E nós precisamos hoje, neste segundo dia dos 21 dias, antes de participarmos da ceia, entender que nós vamos usar as palavras de Deus, a confissão dos nossos lábios, para marcar um destino de vitória, para marcar um destino de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Veja, o leme é pequeno, mas determina o curso do navio. Diga isso. O leme é pequeno, mas determina o curso do navio. Olha aqui a linguazinha, pequenina. Se você comparar o tamanho da língua com todo o seu corpo, parece nada, mas essa língua que determina o curso da nossa vida, e nós vamos pôr esta língua no devido lugar. Então, veja o que colocamos em amarelo para ressaltar aos seus olhos: nunca diga algo que você não quer que se materialize. Em outras palavras, não verbalize o que você não quer ver manifesto. Nesse período que estamos vivendo de tanta crise, e tudo que se fala, você vai ouvir um rádio, você
vai abrir qualquer canal de internet e é a primeira coisa, tantos morreram, tantos estão com coronavírus, e vai por aí. Aí você abre a boca e diz, daqui a uma semana, quebrada em nome de Jesus, eu vou usar a minha boca para dizer, Deus fará cessar a praga, Deus intervirá nas nações, Deus há de vir em sua misericórdia. Em vez de eu estar emitindo decretos, falando que não quero ver manifesto, eu vou falar o oposto das coisas negativas. Posso ouvir um amém? Não estou escutando não, mas Deus escuta seu amém aí, amém. Agora a pergunta, como transferir o sangue da bacia para a nossa vida? Estamos tomando a figura lá do Egito, do Êxodo. Mas como transferir o sangue de Jesus para a nossa vida? Pela confissão. E hoje vamos ficar em uma só confissão e em um aspecto do sangue. Ontem eu trouxe o versículo que falava sobre a nova aliança. Quando tomamos aqui os elementos da aliança, então nós trouxemos o texto. Este é o cálice da aliança no meu sangue. Mas hoje queremos trazer uma palavra. E a palavra é redenção. Este é o mês da redenção. O que é redenção? O que é redimir? O que é um redentor? É melhor ilustrado do que definido. Deus determinou que não deveria haver escravos. E em havendo escravos, havia um período que era chamado jubileu. A cada 50 anos, todos deveriam ser livres. Existem outras ocasiões, como cada 7 anos, mas quero falar do jubileu propriamente dito. Ou você tem uma terra, você vende a sua terra, ou está num estado de pobreza. Quando chegasse o ano do jubileu, tudo deveria voltar à sua possessão original. A terra voltava ao dono original, o escravo seria livre, as dívidas seriam pagas. Todavia, alguém poderia ser redimido, resgatado, antes de chegar o jubileu. Como? Suponhamos, vou ilustrar com você que está me ouvindo agora. Suponhamos que eu me vendo como escrava. Mas, de repente, surge alguém, vai ser o Samuel, que está aqui atrás da câmera. O Samuel é meu irmão, ele é rico, tem muito dinheiro. Né? Aí ele chega àquele a quem eu me vendi e vai fazer as contas. Quanto é o salário de um escravo? Né? Muito bem. Quantos anos faltam para chegar ao jubileu? Então ele é muito rico, então paga aquele que é o meu Senhor, a quantia, aí pronto, eu vou livre, ele é meu remidor, ele é meu redentor, eu fui redimida. Então o que faz? A redenção é uma compra. Para quê? Para me devolver a liberdade, para me devolver a propriedade, é a mesma coisa com a terra. Quantos anos faltam até o jubileu? Então você calcula, paga o preço e então você é redimido. Pois bem, queridos, o sangue de Jesus é um sangue remidor, é um sangue redentor. Nós nos vendemos à escravidão do pecado, nós já nascemos no pecado, como diz o salmista, eu nasci em iniquidade, em pecado, nós já trazemos a natureza pecaminosa, somos escravos do pecado, somos escravos da ira, temos uma natureza tendente para o mal, mas Cristo Jesus veio para pagar o preço da minha remissão. Qual é o salário para me resgatar? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus veio para morrer em meu lugar, a fim de pagar o preço da minha redenção. Isso significa o quê? Romanos capítulo 5 deixa claro que eu estava na casa do pecado, eu nasci na casa do pecado. Meu patrão, meu senhor era o pecado, em outras palavras, Satanás.
Mas Jesus paga o preço. Aleluia. Paga o preço da minha redenção. Significa o quê? Eu estou livre de Satanás. Aleluia. Ele não é mais o meu Senhor. Ele não é mais o meu dono, eu não tenho nada a ver mais com Ele, a minha relação com Ele é quebrado, eu tenho um novo dono, eu tenho um novo Senhor, Jesus Cristo pagou o preço da minha redenção. Então não tenho mais obrigação para com o pecado, para com a carne, para com o mundo, para com o diabo. Eu sou redimida, diga eu sou redimido, de acordo com o seu sexo, eu sou redimida. Significa o quê? Nada que pertence ao reino de Satanás tem autoridade legal sobre a minha vida. Eu tenho um novo Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu soberano. Eu fui comprada por preço, eu sou propriedade daquele que me redimiu. Então, esta é a declaração que hoje vamos fazer, todos. Fui redimido pelo sangue de Cristo. Outra vez, fui redimido pelo sangue de Cristo. Quando você está fazendo isso, você está fazendo o quê? Pegando o sopro e aplicando o sangue. Você está abrindo os seus lábios e aplicando na sua vida, que os céus escutem, que o demônio escute, que o reino das trevas escute, que você sabe quem é. Porque o diabo trabalha com um pacote de mentiras. Se você não sabe quem é, ele vai assolar a sua vida. Ele vai mentir, ele vai trazer perturbação, ele vai lhe dar uma visão distorcida da realidade. Vai fazer com que você veja o hoje com os óculos dos seus problemas, traumas e dificuldades do seu passado. Mas vamos ler a palavra. E o primeiro versículo que queremos trazer à memória é Efésios 1:7. Leiamo-lo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Diga, eu tenho a redenção pelo seu sangue. Fui redimido de todas as ofensas. Em Hebreus no capítulo 9, versículo 12, leiamos: mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Cada ano Israel, sumo sacerdote, oferecia os sacrifícios, entrava no Santo dos Santos, mas agora Jesus é o Cordeiro perfeito, Jesus é o sacrifício perfeito, e o texto está dizendo, de uma vez por todas, querido, querida, não há lugar, não há necessidade de mais sacrifício, o sacrifício foi efetuado pelo Senhor Jesus, não são as obras, não são as nossas obras, a palavra diz que os nossos melhores atos de justiça são como trapos de imundícia, não é o que eu faço, é o que Ele fez na sua graça e misericórdia. O que é que eu tenho que fazer? Abraçar uma oferta daquele que me amou tanto, de tal maneira que veio me encontrar em minha fragilidade, tornou-se meu irmão, aleluia, foi isso que Jesus fez para me resgatar, tornou-se meu parente, tornou-se meu irmão. Não é extraordinário que a Bíblia diz que nós somos irmãos de Jesus? Aleluia! O autor dos Hebreus diz que tanto aquele que justifica, que é Deus, quantos que são justificados, todos procedem de um só, e que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Irmãos, tornou-se meu irmão para pagar o preço da minha redenção uma vez por todas. Agora delicie-se com o que o apóstolo Pedro nos informa no capítulo 1, versículos 18 e 19. Leiamos: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados, redimidos pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse é preço de sangue
Que maravilha! E é por isso que o Apocalipse vai retratar aquela multidão de santos trajados em vestes brancas. A Bíblia diz que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E no capítulo 5, verso 9, lemos: e cantavam, vamos, um novo cântico dizendo, vamos todos fazer agora coro com os anjos: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Aleluia! Fomos comprados, por isso vamos confessar. Confessar, eu fui comprado pelo sangue. Jesus pagou o preço da minha redenção. Ninguém me toque, eu tenho dono, praga alguma chegará à minha tenda e Abé guardará os meus pés de serem presos. O salmista declara, é uma ordem: digam-no os remidos de Abé, digam-no os remidos de Abé, que ele resgatou da mão do inimigo. Aleluia! Então vamos dizer: pelo sangue de Jesus foi redimido do poder de Satanás. Agora diga de peito cheio, diga para os céus ouvirem, diga para o reino das trevas ouvirem, que você sabe quem é em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus foi redimido do poder de Satanás. Diga: praga alguma chegará à minha tenda, e Abé guardará os meus pés de serem presos. Eu estou coberto pela redoma intransponível do sangue do Cordeiro. Posto isto, vamos nos aproximar desse momento sagrado, da mesa do Senhor, tomando o pão e tomando o cálice, em memória. Jesus diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis proclamando, confessando, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Em outras palavras, quando nós tomamos o cálice, quando tomamos este pão, nós entramos em um nível de proclamação, olhamos para o passado, para aquela cruz do Calvário, e deliciamo-nos com o preço pago pela nossa redenção. Ocorre, todavia, que ainda estamos vivendo numa carne que não foi redimida. Temos impulsos, temos desejos, temos que a cada dia vencer a carne. Estamos num mundo onde o príncipe deste mundo opera, onde as tentações nos assolam, onde as consequências maléficas do pecado batem à nossa porta. Mas o que Cristo fez na cruz aponta para um dia da consumação plena desta redenção. É o que a Bíblia chama de glorificação, teologicamente, um outro termo. Introduzimos aqui o termo redenção. O outro é a glorificação, quando não teremos mais a presença do pecado, do mal, nem de Satanás. E o que é que Jesus nos garantiu? Que nós poderíamos viver os efeitos desta redenção mesmo aqui na terra. Quando Ele estava naquela cruz, a Bíblia declara que Ele levou sobre si nossas iniquidades. A palavra é avô. Significa o quê? Não apenas o meu pecado, mas Ele levou sobre si as consequências maléficas do meu pecado, para que em troca, seu ato de justiça fosse tornado disponível a mim, e todas as benéficas consequências do seu sacrifício. Todos nós nascemos em Adão. Trouxemos a semente do pecado, porque somos filhos de Adão.
Nascemos com uma natureza corrompida, pecadora, vivendo as maléficas consequências. Por isso, o autor dos Romanos, Paulo, declara que pelo pecado de um todos morreram, todos pecaram, porque cada semente produz de acordo com a sua espécie. Mas Jesus se tornou nosso irmão, Ele se tornou homem, Ele se tornou um de nós, Ele se tornou filho do homem. E o que Ele fez no Calvário, em obediência a Deus, um ato de justiça, o santo que derrama o sangue inocente para gerar uma nova raça sobre a terra, os filhos do Deus vivo. E assim como trouxemos a herança pecaminosa de Adão, quando chegamos a Cristo e partilhamos da sua vida, que estes dois elementos representam, tornamos-nos participantes da sua própria natureza, da sua própria vida. E somos herdeiros das benéficas consequências do seu sacrifício, a vida, a saúde, a prosperidade, a vitória, a proteção, a alegria, a paz, o gozo, a bondade, todo o fruto do Espírito. Então, nesta hora, nós vamos chegar diante de Deus com o coração aberto. Não é o fato de eu tomar o cálice e o pão em si como elementos exteriores, eles são simbólicos, mas é a atitude do meu coração de entender o que isto significa. Estamos cumprindo esses 21 dias como uma estratégia, assim como ocorreu com Daniel, para gerar a redenção das nações, para que a praga consequente dos nossos pecados seja suspensa. Claro que tudo começa com arrependimento. Foi o que fizemos. Foi o que fizemos. E se você entrar na nossa longa ministração de 3h30, ali está uma parte que é para arrependimento. Eu até sugiro, vou até pedir aqui que se faça uma edição, a oração de arrependimento, a oração de consagração e a oração de guerra, porque temos que entrar nessa ordem. Eu gostaria de convidá-lo a guardar estes 7 primeiros dias em arrependimento. Examine-se, mesmo para tomar a ceia, Paulo diz: examine-se, sonde o coração. O que significa? Se esses elementos implicam que houve uma aliança, que o meu pecado se tornou o pecado dele e ele morreu, como é que eu posso viver no pecado? Então eu tenho que examinar a minha vida. O que é que está fora de linha? Eu preciso me arrepender. Estamos nos arrependendo não só por nós, mas também por todas as nações. É o que chamamos arrependimento por identificação. Daí a minha sugestão. Você pode tomar a nossa oração e põe lá alto, e você vai na unção da oração, onde em lágrimas aqui prostrada, neste lugar, orando, chorando os nossos pecados. E vamos por estes 7 dias, foi a instrução que Deus me deu. O primeiro bloco de 7, focado no arrependimento. Segundo bloco, nós vamos para a consagração. Aí será a vez da segunda parte daquela longa oração de mais de hora. E então, em terceiro lugar, nem será aquela que está lá de guerra, simplesmente adoração. E temos a certeza de que o cetro de Deus se levantará a nosso favor e a favor das nações da terra. Amém? Amém? Então, tomemos o pão nesta hora. Feche seus olhos. Visualize Jesus. Encontre-se com aquele olhar terno, um olhar de amor. Ele não está mais naquela cruz. Mas o interessante é que ele carrega nas mãos as marcas dos cravos. Que é isso? E para os alunos do IBPFé, aqui está o sinal da nova aliança.
a cicatriz. A cicatriz que diz: a tua vida se tornou minha, partilhamos de uma mesma vida, quem luta contra ti, luta contra mim. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Veja as mãos feridas de Jesus estendidas para você nesta hora. Feridas. Veja as feridas dos seus pés. Veja as feridas do seu lado. As feridas da sua cabeça, do seu rosto, suas costas laceradas. É que o Espírito Santo traga a revelação das palavras que Ele proferiu. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Foi por você, meu amado, minha amada. Os olhos ternos, amorosos de Jesus estão voltados para você agora. Ele diz: querido, querida, já levei suas feridas, eu as sofri por você. Eu sofri suas feridas emocionais. Eu passei por todas as fases de feridas que você já passou. Desde o ventre materno fui rejeitado. O que você acha que o povo dizia quando Maria apareceu grávida? Que eu era fruto de adultério. Desde o ventre materno, eu já sofri suas feridas emocionais, fui rejeitado. Isaías já profetizou: mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas todos estes sofrimentos é porque eu me tornei a oferta de redenção. As maléficas consequências do pecado teriam que cair sobre mim, para eu me tornar o Redentor eficaz, para trazer cura. Sinta o toque da mão de Jesus sobre você nesta hora. Sinta-se abraçado pelo próprio Cristo, que diz com amor eterno: te amei. Com cordas de amor te atraí. Oh, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Cura. Levante o seu pão, faça uma oração de gratidão. Verbalize agora sua gratidão. Deixe que as cordas do seu ser desabrochem expressões de amor e gratidão. Diante de uma graça sem medida, de uma misericórdia indescritível, de um amor incondicional. Ó Jesus, não há palavras que traduzam a nossa gratidão, mas da nossa simplicidade, na pobreza da nossa linguagem, nós te dizemos: graças, graças, amado de minha alma. Todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora nesta hora. Nunca vou compreender a grandeza deste amor, mas eu recebo nas profundezas do meu ser este amor que me faz viver, este amor que me impulsiona, que me traz segurança e o senso de pertencer a Ti. Pai, nesta hora, que o toque sarador libera agora do Teu trono, neste momento, quando trazemos à memória o sacrifício remidor,
as feridas, o corpo chagado de Jesus, para que pelas suas feridas fôssemos sarados. Estas feridas que eram nossas, é que se converteram no instrumento da nossa cura. Agora, onde você está, receba este toque, ser sarado em nome de Jesus. Eu proclamo nesta hora e emito mediante a autoridade do sangue do Cordeiro imolado. Eu entro agora na sua casa, eu entro agora onde você está e ordeno a todo espírito de enfermidade no corpo, na alma, nos relacionamentos, na finança, bate em retirada agora. É um decreto no nome daquele que pagou um preço de redenção. Eu declaro toda enfermidade na sua vida, na sua casa, na sua família, é ilegal. Você foi comprado por preço de sangue, você foi redimido da maldição da lei, e nesta hora, pelo poder do sangue do Cordeiro imolado, afastem-se as enfermidades, todo o mal, todo espírito opressor, todo espírito depressor, toda depressão bate em retirada agora. Eu impetro a paz, que esta paz que ultrapassa todo entendimento, que se tornou disponível pelo preço da redenção, comece a penetrar o mundo dos seus pensamentos. Haja paz, o shalom, que ultrapassa o entendimento, comece a dominar agora a sua mente, comece a invadir as suas emoções, trocando medo pela segurança, a angústia pela alegria. Vem agora um batismo de gozo, que só a presença de Jesus pode trazer. Em sua presença a plenitude de alegria, à sua destra delícias perpetuamente. Venha a paz para a tomada de todas as decisões. E é nesse espírito, por você e agora, Pai, por todas as nações da terra, por todas as famílias, não somente os que estão conosco conectados, mas todos aqueles que estão longe, sejam alcançados pela atmosfera do que está sendo liberado neste momento. Tendo dado graças, partiu o pão, comei dele todos, em memória de mim. Nesta hora, liberando a nossa fé, apropriando-nos dos efeitos saradores, das feridas de Jesus, envoltos pelo seu sangue, abraçados pelas mãos marcadas pelos cravos, envolvidos por este amor, em profunda comunhão, partilhando de sua própria vida e tudo quanto ela representa, comamos do pão. Semelhantemente, depois de cear, Jesus toma o cálice. Sempre me emociono quando levanto este cálice. É um momento tão sagrado. Porque no mundo espiritual podemos ver o que ele representa. É um ato profético. É um ato que proclama, é um drama, uma simbologia, mas que nós podemos entrar na atmosfera espiritual e entender o profundo significado e essa compreensão, essa percepção espiritual que traz os efeitos da celebração da ceia, detendo o mal, trazendo cura. É porque este sangue fala. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. Como é que o sangue fala? Simples. Diante do tribunal eterno. Satanás, que é o nosso acusador, ele diz: não é justo abençoar, lá vou usar o Samuel,
Não é justo abençoar o Samuel. Olha o que ele fez. Mas nesta hora, começa a chegar diante do tribunal eterno uma voz que sobe na terra. Ele está sendo acusado. Você está sendo acusado. Eu posso dizer agora o seu nome. Diga o seu nome. Onde você está? Profira. Satanás está dizendo diante do trono que você não merece, que você fez isso. Ele traz à tona os seus pecados. Mas uma voz que sobe da terra e se pergunta nos tribunais eternos: que voz é esta? E Jesus se levanta, o nosso advogado, aleluia, e diz: essa é a voz do meu sangue, a favor de, diga seu nome, Balnice. É a voz do meu sangue falando a favor, porque eu já paguei os seus pecados, a sua culpa foi redimida, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga: não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Então, quando você levanta este cálice, pode imaginar, o sangue de Jesus está falando ao seu favor no tribunal eterno. Satanás não pode lhe condenar. Ele perdeu a reivindicação que tinha sobre a sua vida. Por isso ele não tem autoridade de jogar em cima de você doença, miséria, pobreza, opressão, derrota. Não tem autoridade, não tem autoridade. E nós estamos trazendo aqui este sangue da nova aliança, esta simbologia para dizer: praga alguma chegará à sua tenda. É verdade que estamos sujeitos a tudo, mas nós temos que nos levantar em fé, e essa fé vai nos proteger, e a confissão dos nossos lábios trará proteção sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Senti que devia contar um testemunho, subiu ao meu espírito agora. Eu estava em África morrendo, eu fui missionária, eu fiquei ali no meio da guerra, o comunismo chegou, eu tive decreto de morte, e anos depois chegou ali Suzette Hutton, que foi Deus que enviou para que eu conhecesse o Deus dos milagres, e ela me fez uma pergunta: você não repreendeu a enfermidade? Eu disse: o quê? Aquilo pareceu-me absolutamente estranho. Isso foi no ano de 1982, mas eu descobri algo: temos uma aliança, Cristo levou minhas dores e enfermidades. É de 1982 até o dia de hoje, Satanás não conseguiu mais me jogar doente na cama. Quantas vezes tentou? Várias vezes. Mas o que faço eu? Pego a palavra, pego o sopro, começo a confessar: eu sou uma nova criação, eu estou redimida da maldição da lei, praga alguma chegará à minha tenda, eu estou debaixo da cobertura do sangue, aplico o sangue do Cordeiro na minha vida. Então, queridos, ao levantar o cálice nesta hora, mesmo que você hoje não possa participar deste cerimonial, porque ainda não foi batizado, porque ainda está nos primeiros passos, não importa, nós estamos aqui a seu favor, somos intercessores. Nós estamos entre Deus e você, entre Deus e a terra. Nós estamos aqui num ato profético, intercessório, colocando-nos no lugar daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que estão cometendo pecado, porque a Bíblia diz que é o seu povo que tem que se arrepender, para que ele suspenda a praga. Se o meu povo, que se chama pelo nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, porque nós também temos que nos converter, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Então estamos aqui levantando este cálice pela cura da terra, pela cura das nações, pela cura de todos e pela manutenção da sua saúde. E se você está doente, pela sua cura agora, em nome de Jesus. Então levante o seu cálice. Ele está proclamando a vitória de Jesus na sua vida. Emita um som, sua voz, dando graças ao Cordeiro por este sangue remidor. Graças a Jesus por este sangue maravilhoso, o sangue da nova aliança, o sangue que nos aproxima, o sangue da redenção. Hoje nos concentramos nessa redenção. Graças pelo preço
preço de sangue, preço precioso, fomos comprados, e por isso ao levantarmos o cálice, nós só podemos dizer: sou redimido da maldição da lei pelo teu sangue, Jesus. E é neste espírito, partilhando da sua vida e da sua vitória, vivendo as bênçãos da redenção, que bebemos do cálice. Aleluia! Que tal nós darmos um aleluia que faça abalar a terra? Aleluia! Aleluia! E neste momento, nós queremos que você receba a bênção araônica. Ontem nós impetramos a bênção apostólica, a graça, o amor e a comunhão. Hoje vamos impetrar a bênção araônica. O Senhor deu ordem para colocar o seu nome, Yahvé, nos filhos de Israel. Isso significa tudo que pertence ao caráter divino, os atributos da divindade, fluam para a sua vida. Yahvé é o nome redentivo de Deus. No primeiro capítulo de Gênesis, ele é chamado Elohim, o Deus Criador. Mas depois ele se apresenta como Yahvé, o Deus Redentor. E levante as suas mãos. E ele disse: onde fosse trazida a memória o seu nome, ele viria em pessoa para abençoar. Então, nesta hora, Yahvé entra na sua casa. Yahvé coloca as mãos sobre você. E eu coloco este nome sobre a sua vida. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. E Shalom significa saúde, paz, prosperidade, bem-estar, completude.